Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio. O Agrootimista de hoje veio aqui na Fazenda Flor da Serra, em Limoeiro do Norte, conversar com o Luiz Girão. Com muita alegria que eu venho aqui e nós vemos que o agronegócio ele tem uma história, com intervenções de Deus, muitas vezes, por isso dependemos tanto do clima, da natureza, intervenções governamentais e intervenção de líderes. O Luiz Girão é um ícone do agronegócio cearense. Então eu queria conversar, Luizinho, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa, na fazenda, e eu queria que você falasse um pouco, porque aqui Vicente Fialho sonhou, fez um projeto, imaginou, e toda a infraestrutura foi criada, mas foi dado vida a isso a partir de pessoas como você, que hoje nós temos o Ceará sendo referência nacional e esse projeto sendo uma referência de funcionamento que orgulha os brasileiros e, inclusive, é considerado um dos projetos mais importantes do país pelo Ministério da Integração. Bom dia aos telespectadores do Otimista. O prazer de falar para o Agrotimista e para o Grupo Otimista, esse corajoso desse Adriano, que depois que todos os jornais do mundo estavam saindo, ele resolveu fazer um. Esses são os verdadeiros heróis. Aqueles que acreditam em si e acreditam na realização do seu trabalho. Ô Carlos, realmente você tem razão. O ícone desse negócio aqui do Ceará chama-se Vicente Fialho. Esse cara era um visionário, foi visionário em Fortaleza, com as obras, foi visionário do Maranhão e foi um grande visionário quando achou que essa região aqui, ele tinha que deixar, na passagem dele pelo Ministério da Irrigação, ele tinha que deixar a marca do seu governo. E fez. Como tudo nesse país, as coisas mudam e às vezes não bate do lado certo e a sucessão não foi boa. Vamos ser sinceros, a divisão fundiária da terra não foi boa e aconteceu que o projeto foi a bancarrota. E eu, na época, deputado federal, fui chamado pelo Fialho para mostrar para ele que não era do jeito que ele queria que estava acontecendo. Isso estava abandonado, praticamente abandonado. A tecnologia utilizada estava servindo de caibo. Os canos que serviam para irrigação estavam servindo de caibo. O pessoal voltou para o sequeiro, não tinha uma bomba funcionando. Dos 32 pivôs que existiam no projeto, só tinham 4. Desse tamanho eram os pés de Jurema. E o que foi que aconteceu? O projeto faliu. Quando eu vi, realmente me deu uma vontade que eu sempre tive de dar um apoio às coisas que eu acho que posso ajudar a resolver. E foi a minha vida. Já são 30 anos. Quando nós chegamos aqui, tivemos um apoio incomensurável do Tasso Gereissati, que resolveu bater na mesa, confiar, resolveu o problema da Coelce na época com o Jurandir. E o fato é que a gente começou a dar uma administração aqui, uma administração com viés privado. Foi o que resolveu essa situação aqui. Porque não tinha ninguém administrando o projeto ficou no limpo, por causa que o Collor de Mello acabou com o órgão que fez esse projeto, porque muita gente pensa que esse projeto de Jaguaribe Podia tem alguma coisa a ver com o DENOX. Não tem. Esse projeto foi todo feito pelo DNOS e quando o Collor acabou, o projeto acabou. E aí passaram o patrimônio para o DENOX. Só que as coisas públicas são assim. Só a passagem desse patrimônio demorou 10 anos. E esses 10 anos foi o vácuo necessário para que a gente pudesse entrar, nós e principalmente os produtores daqui, pequenos produtores, resolveram acreditar na nossa capacidade de liderança e consertamos o projeto. Mudamos totalmente. Esse é o único projeto que eu digo que é administrado sem risco. No Brasil é esse, onde o produtor paga em dia, a coisa funciona bem, porque é o viés privado, sem ser aquele viés puramente capitalista. Sim, então, depois disso houve um processo, eu lembro, e também participei com você aqui, do Projeto Milhão. O que foi o impacto disso aqui para o projeto? Pronto, a gente não tem mais memória com essa idade de se lembrar de tudo. Outra grande virtude foi que com a viés privada a gente dependia pouco da burocracia pública. Então, a contratação do carro da época da tecnologia trazida lá da Bahia, que já estava avançada, lá em Luiz Eduardo, ele trouxe o pessoal da tecnologia. Nós tínhamos equipamento aqui de última geração da garagem, que não tinha nem sido usado, como era o caso dos subsoladores, as plantadeiras e tal, e o Carlos trouxe, que ele sempre foi um apaixonado pela tecnologia, o Carlos mudou isso aqui na medida em que ele mostrou que isso aqui faltava só
aplicação de tecnologia. Junto com ele, nós trouxemos também os gaúchos trouxeram e a gente mudou o perfil do projeto. Chegamos, ele na época era do projeto da galinha, do avicultura, da avicultura, né? E o que é que aconteceu? Nós passamos aqui de 40, 50 sacos por hectare para 200 sacos, 180 sacos naquela época. E aí isso deu a produtividade. A tecnologia cria produtividade e a produtividade cria renda, cria lucro. E lucro não tem válvula impulsionadora maior do desenvolvimento do que o lucro. E foi isso que aconteceu. O projeto começou a derivar para culturas mais sofisticadas, chegamos a ser plantador de pimenta, tabasco de altíssima qualidade. Na época do Dr. Beni, chegamos a plantar algodão aqui, com produtividade de 360 arroba. Chegamos a ser o maior produtor de tomate do Nordeste por uns dias. Com acordo com a ET, a gente era para fazer 60 toneladas de tomate por hectare, chegou-se a fazer 90 dessas terras. Então aí abriu. Daí foi a época também que a gente resolveu que tinha um projeto lindo para ser feito aqui, que era o projeto intermitente do milho. Eu me juntei aqui com o Ibernon e com o pessoal, pequenos produtores que faziam milho, mas não davam constância. A gente fez um projeto de milho aqui que era intermitente, toda semana você tinha milho, toda semana você tinha milho na Ceasa, toda semana você tinha na Ceagesp, você tinha todo um projeto de milho e começamos também a fazer a parte de pamonha, canjica, então foi um grande desenvolvimento no projeto do milho aqui, abastecendo todo o Nordeste. Com esse restolho a gente fez agricultura, fez pecuária e aí não precisa dizer mais nada, o projeto embalou e hoje nós somos os maiores produtores e os melhores produtores de cimento aqui desses 3 estados. Luizinho, teve todo esse trabalho da fruticultura, que entraram multinacionais, que exportam banana, trouxe uma fruticultura de alto valor agregado, mas dentro desse contexto, qual foi o impacto da fruticultura para o projeto e o que você enxerga aí com a sua vivência os próximos anos do projeto, o futuro do projeto? Você coberto de razão. O viés empresarial permitiu que a gente pudesse até ceder água para as empresas que tinham um problema de água. Mas o mais importante foi que a tecnologia da multinacional deixa o exemplo. Essa aqui é a história. Hoje todo mundo aprendeu a trabalhar com fruticultura do abacaxi, a fruticultura do legume, do pimentão e principalmente da banana. Hoje nós somos talvez os mais tecnificados do Ceará em termos de banana. E aí isso foi o que todo o funcionário, o colaborador aprende. E quando ele aprende, ele vai fazer o dele. Hoje, você olha aqui, tem pelo menos aqui uns 150, 200 produtores de banana. Quando você pergunta a história dele, trabalhou na Del Monte, trabalhou na Furtacor, trabalhou com o pessoal da Banesa. Então, essa cultura foi disseminada e a história do know-how, certo? O know-how ficou e hoje a gente já não precisa mais de tanto esforço para conseguir uma mão de obra um pouco mais especializada, porque foi ensinada pela multinacional. Muito obrigado, Luizinho. Chegamos ao final do primeiro bloco. Até já, voltamos já. O Agrootimista tem a alegria hoje de conversar com o Zusa, Francisco Zusa de Oliveira, que eu tive a grande honra de tê-lo como meu braço direito, como secretário de Agricultura, mas o Zusa reúne aquelas características que o Nordeste precisa muito. Competência, dedicação, trabalho, experiência, que o Ceará deve muito a ele. Zusa, dentro desse projeto, nós estamos aqui no Jaguaribe Apodi. Você acompanhou de perto essa transformação e a transformação da agricultura do Ceará. Muitos não acreditavam que o Ceará pudesse vir a se tornar uma referência na fruticultura e você acreditou. Você veio para o Ceará, né, deixando ali uma experiência e um vínculo forte com o estado de Pernambuco. Até hoje era um ciúme, né, porque você dedicou-se ao Ceará, mas você é um homem do Nordeste, né, esses potenciais do Nordeste que estão adormecidos foram destravados por pessoas como você. Como é que foi essa experiência no Ceará e essa transformação que aconteceu aqui? Quais são os pontos chaves que você considera que hoje de ver um projeto como Jaguaribe Apodi? O que aconteceu? Olha, Carlos, eu quando vim de São Francisco, eu sou paraibano, né? Mas eu sou hoje um cara expatriado no Nordeste, né?
Eu trabalho não é por estado, eu trabalho por projeto, né? Projeto de desenvolvimento. E quando eu vim para cá em 99, quando você me convidou a fazer parte da secretaria, a gente deu uma estudada junto com você. Quais eram os rumos que a gente tomava no Ceará? Nós íamos imitar o que São Francisco estava fazendo? Nós íamos ser competitivos com uva e com manga? Não íamos. Você lembra que nós derivamos para culturas diferenciadas, para banana, para melão, e assim por diante, né? Para pecuária e para fruta como um todo. E a gente enveredou por esse projeto e a gente passou a ser competitivo. A gente era 15º exportador de frutas e com 10 anos a gente passou a ser o terceiro. E olha como isso é importante, a gente era o 15º, passamos a ser o terceiro. E depois, esse projeto aqui é um projeto de referência, porque ele está numa unidade de paisagem chamada Chapada do Apodi. Aqui tem um solo privilegiado, aqui tem declividade de 1%, 0,5%, tem água subterrânea e tem água superficial. Então, eu sempre digo que potencialidade não paga conta. E foi gerado um mecanismo de trabalho aqui que gerou renda. Luiz Girão já falou há pouco tempo sobre isso, né? E hoje esse projeto, se você olhar aqui, aqui em cima tem 20 mil pessoas. 20 mil pessoas aqui. 20 mil pessoas? Pessoas nessa região aqui, né? Nessa região aqui. Aqui não tem desempregado. Aqui funciona 100% do espaço. Tem empresas grandes e empresas pequenas. Aqui é o que você chama capitalismo socializado, né? Como você pode chamar isso, né? Você tem pequenos produtores. As culturas principais são frutas, principal é banana, né? E aí você tem outros produtos. E entra agora... Eu sempre, naquele tempo que a gente trabalhava lá, dizia, um dia a agricultura irrigada, a fruticultura vai se articular, se integrar com a pecuária. Lembra que a gente discutia isso com você? E chegou. A Chapada do Apodi hoje é a maior produtora de silagem do Nordeste. E esse projeto de irrigação, que eu pensava que era só para beneficiar as pessoas aqui, ele beneficia todo o sertão do Ceará. Sem a silagem daqui, não tem pecuária de leite no interior. A maioria da pecuária de leite do interior sai a silagem daqui. Como a pecuária melhorou geneticamente, precisa de comida boa. Então, silagem de milho. Aqui tem máquina, aqui tem... O que tem mais nobre aqui na Chapada do Apodi é o ecossistema de prestação de serviço. Uma cadeia produtiva, ela tem sustentabilidade quando ela gera renda, quando ela aproveita todos os recursos que tem, mas tem mão de obra especializada. Os agropolos surgiram com essa proposta de ser um aquecimento do ecossistema. Hoje, existe alguma iniciativa que aqueça esse ecossistema no polo, uma governança regional, ou ela acontece espontaneamente? Ela já amadureceu. Não precisa mais de Estado. A Chapada do Apodi não precisa mais de Estado, a não ser injetar coisas demandantes de Estado. Né? Um exemplo, aqui você precisa, é um projeto mais antigo, né? Você precisa de hidrômetro em todos os lotes. É diferente de tabuleiro de Rússia, que a água é por fibra óptica subterrânea, né? Precisa de hidrômetro aqui em todos os lotes. Então, o governo do estado tem um projeto para botar hidrômetro em todas as fazendas, todos os lotes, e deve chegar. Então, aqui está andando sozinho, Carlos. Está andando sozinho. Isso é muito bom. Quando a iniciativa privada assume o protagonismo, né? Porque no início eu lembro que não tinha um setor produtivo estruturado, organizado, e que até havia dificuldade dos bancos em acreditarem na viabilidade do negócio. O tempo mostrou que nós temos empresários competentes, eu me lembro muito aqui, me vem nomes, o Chico Baltazar, pessoas que iniciaram ali um processo ainda com grãos, que migraram para a fruticultura, aquele processo traumático aqui da proibição do arroz, que fez surgir novos empresários. O Chico Marx é um exemplo disso, que entrou na fruticultura a partir dessa experiência. Mas hoje, olhando para o futuro, quais são, assim, os 3 grandes oportunidades que você enxerga para aqui o ecossistema, para o potencial do vale? Se você hoje for um empresário, chegar aqui e comprar 1 hectare de terra aqui com um pivô, custa R$50 mil. Né? E não tem. Aqui, por que o sistema aqui está bom? Porque se você for plantar aqui 50 hectares de milho, você não precisa comprar uma máquina, tem prestador de serviço. Sim. Quando tem prestador de serviço, é sinal que o ecossistema produtivo está integrado. Né?
Aqui na prática, vai continuar com a fruticultura, a banana vai ser o carro-chefe, né? Depois vai derivar o mamão, e aí tem as culturas de oportunidade. Isso, e vai continuar aqui sendo o maior produtor de silagem do Nordeste. Olha, a agricultura irrigada só tem sustentação quando ela tem, no mínimo, 2,5 usos da terra. Quer dizer, se você tem 1 hectare de terra, você cultiva 2,5. E aqui cultiva 3. Mas o mais importante é a renda anual e a rentabilidade que gera por hectare. Quanto é que gera a rentabilidade de você produzir silagem e banana, por exemplo? Não, aí são coisas diferentes que ocupam os espaços diferentes. Uma não vai substituir a outra. O que é que você faz aqui? O que é que se faz aqui? Para as culturas temporárias, né? Porque é bom você não ter só cultura perene, cara. Se houver uma seca... É para a segurança hídrica, não pode ser 100% perene. Não pode ser assim. Certo. Então, isso é importantíssimo. Porque se tiver só cultura perene, se faltar água, que a gente sabe que pode faltar no semiárido, né? E aí perde tudo. O que acontece? Hoje aqui você tem mais ou menos a metade, né? Sim. E hoje você pega aqui 2 cultivos de milho, tirando 45 toneladas, 40 toneladas, até 50 toneladas por hectare de silagem, e um cultivo de soja, tirando 70, 80 sacos, né? Então, está gerando muita renda líquida mesmo, né? E emprego, e o uso equilibrado de água, que ninguém gasta água. Você lembra aquela conta que a gente fazia? Que você tinha que avaliar a agricultura irrigada por 3 componentes. O valor por metro cúbico de água, quanto ele gera de renda, quanto é que ele gasta de água, né? E quanto ele gera de emprego. Aqui ocupa esses 3 espaços. Eu acho que a agricultura irrigada do Ceará, nesses perímetros, deram esse recado. Enquanto um perímetro desse aqui já está com 4.500 hectares, mas o efeito ao redor dele já deve ter uns 6.000 hectares de terra. Quer dizer, o projeto já cumpriu o seu papel de ser um indutor de desenvolvimento da agricultura irrigada. E aí nós temos, às vezes a gente fala que tem restrição de água e tudo, mas nós ficamos meio encabulados. Agora eu ia a Israel, com a mesma água, o Ceará disponibiliza 1 bilhão e 200 milhões de metros cúbicos por ano. Com essa mesma água são irrigados 300 mil hectares lá. Aqui só são irrigados 80 mil, com a mesma água. Então nós temos algo ainda a construir. Eu tive com o Luiz Girão, o Bruno, nós estivemos no Paraná e vimos lá uma safra de 60 toneladas de silagem. Nós estamos com 45, 50. Você vê, tem potencial sempre para Tem, mas o Ceará não tem experiência de agricultor. O Ceará é pecuarista, né? Essa experiência de agricultor, eu sou muito claro, eu gosto de trabalhar com migrante. Eu gosto de trabalhar muito com gente de fora, para integrar com gente local. Sim. Né? Por que aconteceu com o milho aqui? Você trouxe um pessoal de fora. O que aconteceu aí com fruticultura? Os principais fruticultores do Ceará são pessoas que vieram de fora e se integraram ao cearense, né? Sim. Eu vivi isso, eu passei 10 anos em Petrolina. É um choque saudável, né? Não, é choque mesmo, é choque que precisa ter. A globalização de conhecimento, na prática, eu sempre digo, eu não gosto de trazer livro, eu gosto de trazer gente. Então nós fizemos naquele período da agricultura irrigada aqui, nós fizemos 35 técnicos do mundo todo para cá. E esse pessoal ajudou a construir. Quem tem medo de globalização vai sofrer sozinho. É verdade. Bom, tive a alegria aqui, o agrotimista, de entrevistar e de conversar com o Zusa, né, a quem o Ceará deve muito pelo seu trabalho e construir esse agronegócio forte no estado do Ceará. O agrotimista hoje visita o projeto Jaguaribe Apodi, aqui ao lado do Alemão, que é um dos grandes protagonistas, que esse projeto aqui teve numa situação difícil e chega hoje a ser referência nacional, né? Na semana que vem estarão aqui pessoas do Ministério do Desenvolvimento da Integração Nacional e o Felipe, que é o gerente do projeto e que tem feito um trabalho grande também na política de águas. Aqui é uma das principais bacias hidrográficas do Ceará, com grandes desafios, onde está o Castanhão, e que viabiliza toda essa produção aqui. Alemão, como é que foi chegar até aqui? Quais foram os desafios grandes, superados? Carlos, foi a gente contar essa história do nosso projeto. Esse projeto
Ele nasceu em 85, né? Ele veio funcionar em 89. Ainda o governo era o Sarney, o ministro Vicente Fialho. Então descobriu essa chapada, isso aqui era tudo seco, não tinha água, era só abastecido com carro-pipa, não era nem carro-pipa, chamava aquelas roladeiras, né? Antigamente, essa chapada aqui, os poucos moradores que tinha aqui, descia a chapada para buscar água no rio. Então, você imagina como era isso aqui. E o plantio não era nem conversa, só no inverno quando chovia. E quando não chovia, a sobrevivência era os governos daquela cesta, né? Aquelas cestas básicas, para sobreviver o ano todo, né? Graças a Deus, o ministro, junto com o governo federal, descobriu essa chapada. E foi desapropriado, né, a chapada. E Limoeiro era uma cidade conhecida como a cidade das bicicletas, né? Conhecido. Limoeiro é uma cidade plana, né? Então, meu amigo, hoje você conhece a cidade através da produção, da agricultura, da geração de emprego. Eu soube que o produtor aqui gostou sempre muito de grão, produzir grão, né? Produzir milho, produzir tudo. Você mesmo era um produtor que só queria saber de soja, só queria saber de milho, só queria saber de forragem. E aí eu recebi a notícia aqui que você entrou na fruticultura, é verdade? Sim, é verdade, Carlos. A gente começa a trabalhar e observar que a fruticultura é muito importante. Hoje eu já estou vendo que a fruticultura é uma aposentadoria. Uma aposentadoria que você garante o resto da sua vida, porque você tem uma fruta o ano todo produzindo e você cuidando direito, então o resultado é bom, deixa bem no bolso. Hoje antigamente a gente se preocupava, era a comercialização, e a banana hoje, antigamente você dizia, a banana, a fruta, era preço de banana, e hoje, graças a Deus, não existe isso. A banana é banana mesmo, preço bom, e dá para o produtor sobreviver com a banana. A produção, cada dia com a tecnologia melhorando. Um dia desse, antigamente a gente plantava banana, passava 9 meses para o cacho sair, 8, 9 meses. Hoje, com a tecnologia, está começando a sair, parir, né, que o pessoal diz, o cacho está saindo com 4 meses e meio. Para que vocês possam ter uma informação aqui do projeto, hoje esse projeto é o maior exportador de banana do Brasil para a Europa. Então, chega na Europa o produto produzido aqui, quebrando um paradigma muito importante, porque no Equador, nas regiões que produzem mais banana no mundo, produzem no aluvião, em regiões de baixio. E aqui não, é uma chapada alta, com argila. E a produtividade aqui chega a ser de 3.500 caixas por hectare. No Equador, de 2.000 caixas. Então, o Ceará se destacou nessa produção. Estamos aqui um produtor de banana, que é gerente do projeto também, o Felipe, que acreditou numa fruta só, na banana. E por quê? E qual é o futuro que você vê na produção de banana, já que ela consome muita água e a região tem uma restrição de água? Como é que você vê isso? A questão da banana, realmente ela tem um consumo maior de água, mas assim, o nosso solo aqui é um solo que ele é bem drenado e acaba que ajuda a gente a precisar de menos água para produzir. E hoje é a melhor cultura aqui em frutas que a gente está conseguindo produzir, está tendo rentabilidade. Ano passado foi um ano muito bom de preço, certo? E o pessoal tem investido muito em banana. Hoje o perímetro, né? São 4.000 hectares, 2.100 é de culturas permanentes. Desses 2.100, 1.800 é só de banana, certo? Ano passado só a banana teve aqui um valor bruto de produção de mais de 120 milhões. O projeto como um todo teve 207 milhões e 120 milhões veio da banana, que é a principal cultura do projeto. Então, a gente acredita que ela ainda o pessoal está investindo muito, o pequeno produtor está vendo, né, que se você investir vai ter retorno, então a gente está acreditando muito no potencial dela aqui na nossa região. O foco em cultura vai gerando um conhecimento para a região toda, mas nós sabemos que tem desafios ainda. Tem produtores com produção de 20, 25 toneladas por hectare, outros já produzem 35, 40, dependendo da variedade, pode chegar a 60 toneladas. Como é que está hoje? Quais são as duas principais variedades produzidas de banana e que produtividade tem sido alcançada? Hoje, as duas principais variedades do projeto são a Prata Catarina e a Nanica, né, que é a Jafa. Hoje, nós temos um produtor que iniciou agora, que a previsão desse ano ele vai tirar 70 mil toneladas na Prata Catarina, só porque ele realmente... 70 mil quilos por hectare. 70 mil quilos de fruta por hectare esse ano. Realmente ele investiu, ele fez algum diferencial que não fazia, caprichou no desbaste, não atrasou o desbaste, adubação
investiu em adubação e ele foi o produtor que com 4 meses começou a lançar o caixa, que nunca se viu isso aqui na história. O máximo que tinham conseguido era com 7 meses conseguir lançar. Ele não, 4 meses e meio, ele já começou a lançar caixa. Ele vai tirar 3 caixas no ano. Pois é. Olha, o mesmo negócio vai mudando com a tecnologia. Então, o Ceará, eu acho que tem que apostar em tecnologia, é esse o caminho. E para apostar em tecnologia tem que ter assistência técnica, banco. Como é que está isso, Alemão? Qual é o apoio que o projeto tem recebido? Como é que é a assistência técnica hoje? Como é que estão esses desafios? Olha, é isso que eu estou falando, com essa nova cultura, né, como o Felipe falou aí, a questão da banana, da fruticultura, hoje os produtores estão contratando os técnicos, pessoas especializadas, né, ainda nós não temos, o pequeno produtor ainda não tem aquela assistência mesmo técnica, né. Então, nós aqui agradecemos o Agrootimista, né, estamos sendo recebidos aqui no projeto, pelo Felipe e pelo Alemão, que tem uma história bonita para contar, mas o futuro ainda promete muito mais. O Vale de Rogaríba é o principal polo de agricultura tecnificada no Brasil, no Nordeste e no Ceará, e nunca se imaginou que o Ceará pudesse ser essa referência, mas a boa gestão da água assegurou que pudesse chegar até aqui. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Alemão. Carlos, eu queria encerrar dizendo o seguinte, a gente tem que agradecer também a parceria do governo, Denox, né, com o projeto. Nós só estamos aqui, isso que eu falei, do governo federal, e hoje o parceiro nosso é o Denox, né? Então a gente quer agradecer. Perfeito. Muito obrigado. Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio.